Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai ver nesse assunto novo a questão da luz da razão, ou seja, a gente vai entender um pouco sobre dos desenvolvimentos iluministas e os pensamentos desses pensadores iluministas ao longo do seu processo. A contribuição deles e as suas reflexões racionalistas, que veio, né, diante de várias tendências de conhecimentos verdadeiros, e a apuração desses conhecimentos verdadeiros racionalistas superior ao externo do homem. A partir daí, o ser humano se aproxima de Deus, que é isso que eles queriam também desenvolver. E também dirigir a uma força universal e a uma manifestação de cada um indivíduo, buscando assim romper alguns traços, né, e algumas tendências, né, do criador, ou seja, alguns fatos que estavam ocorrendo naquele momento, e os pensadores iluministas que tinham um processo além do seu tempo, né, eles estavam também tentando diminuir a ignorância, né, da sociedade. Para que isso ter sido ocorrido, né, os iluministas filósofos no século XVIII buscavam esclarecer várias tendências, principalmente a razão, que eles queriam, né, pelo menos incluir a razão ao conhecimento humano e aproximar esse ser humano por um instrumento, né, que facilitaria a realidade concreta e orientar realmente a vida terrena, que é isso que eles queriam. A partir desse momento, os filósofos, né, iluministas buscavam, dentro da razão, tais conceitos para elaborar o sistema filosófico e também empregar também traços metafísicos, né, para que esses indivíduos pudessem desenvolver essas experiências, não só no espírito universal, mas também aproximar de Deus. Tudo isso a gente vai ver um pouco sobre essa luz da razão, ou seja, o desenvolvimento iluminista. A partir daí, esse desenvolvimento da razão iluminista, como falei, veio desses grandes filósofos a partir do século XVIII, né, que eles estavam realmente esclarecendo o desenvolvimento da razão humana. Para eles, a razão era o principal instrumento para que o ser humano pudesse entender a realidade concreta e orientar a vida terrena. A razão era uma ferramenta essencial para a formação desse indivíduo no conhecimento, ou seja, mais complexo, porém dependia cada um deles realmente seguir esses sentidos desse desenvolvimento de conhecimento, que era o pensamento. A capacidade racional e universal desse indivíduo pode ter sido utilizado pela questão racional para entender o que realmente está se desenvolvendo ao redor do mundo, buscando sua própria transformação em realidade. Então, para eles, esses pensadores iluministas, a razão deve se predominar como um domínio humano, como uma ciência, uma política, uma moral ou até a religião. Eles buscavam expressar esses pensamentos iluministas através dessas ideias, que surgiu a razão humana, que poderia iluminar algo obscuro ou dificultar ou trazer difícil, né, compreensão. Tudo isso começou a surgir nesse primeiro processo no século XVIII pela questão do desenvolvimento dos pensadores iluministas, né, ao longo do processo. Tais processos levou também essa autonomia da razão. Como seria? Né? Para os iluministas, era preciso fazer, né, uso da sua autonomia da razão, ou seja, cada indivíduo tinha sua capacidade de construção do conhecimento, de investigação sobre tais conhecimentos desenvolvidos na natureza, obedecendo assim aos critérios racionais. Essa razão não poderia ser subordinada a nenhuma forma de entendimento ou de explicação, porém, o ser humano seria livre para seguir determinações próprias da razão e da sua própria consciência, que levaria ele um guia, né, ou guiasse as suas ações diante de cada um desses fatos. Tudo isso, como a razão está presente em cada indivíduo, o iluminista defendia a igualdade jurídica, que todos são iguais perante a lei, e surgindo assim uma autonomia que todo indivíduo seria capaz de pensar seus próprios pensamentos, a sua própria capacidade de ver as coisas. O uso pleno da razão está relacionado à liberdade. Por isso que os filósofos defendiam muito a liberdade religiosa e política naqueles primeiros meados do século XVIII. Surgindo assim um grande livro, né, que eles chamaram de Enciclopédia Iluminista. Dentro desse livro, esse acervo, né, tinha vários pensamentos desses grandes iluministas que ao longo do processo foram desenvolvidos. E quem criou
esse grande livro chamado Enciclopédia Iluminista foi Denis Diderot e Jean de Lamarck, né, que foi o criador desse conhecimento ocidental no século XVIII. Né, os franceses elaboraram, né, essa enciclopédia reunindo vários conhecimentos ocidentais ao longo do processo de diferentes ramos do saber, produzindo-se uma colaboração de diversos filósofos, intelectuais, artistas, para organizar realmente esse acervo, considerando assim essa espécie de cartilha iluminista, que assim eles poderiam seguir, né, seu projeto universal diante da sua libertação e do seu desenvolvimento humano, libertando também o homem da sua ignorância. Então, esse acervo, essa enciclopédia, era um progresso, né, para a conquista de uma nova vida feliz. E a ideia desse progresso iluminista era considerado fundamental para o desenvolvimento científico. O papel central dessa educação era elaborar, né, concentrar, né, renovando a própria educação para que a sociedade humana pudesse ter uma formação de um novo ser humano na sociedade. Nesse novo ser humano, ele era capaz de estar instruído, né, a sua capacidade de ver as coisas, ou seja, cada indivíduo tinha seu ponto de vista e lutaria por seus objetivos e por uma sociedade igual e de liberdade, igualdade e fraternidade, que é isso que eles estavam querendo lutar realmente os iluministas. A nova educação daria também garantia que o Estado tinha esse objetivo de formação humana moderna, esclarecendo assim o livre conhecimento científico básico responsável para o seu destino e da sociedade. Com tudo isso, essa difusão de ideias iluministas na Europa, a educação escolar passou grande realmente parte da sua importância da formação desses cidadãos, que hoje a escola e a educação são elementos fundamentais, né, de mais diversas sociedades para que esse ser humano possa estar instruído de conhecimentos, para que ele seja realmente capaz de ser direcionado para que a sociedade se desenvolvesse. Tudo isso foi o processo desse início da razão iluminista. Na próxima aula a gente vai ver os demais temas e objetivos desse processo. Então fica com Deus com essa palavra bem vida.